Queridos irmãos, grandes acontecimentos estão acontecendo no nosso tempo, no mundo em que estamos. O Papa morreu e já foi entronizado o novo Papa. E esse Papa estão falando muito dele. Muitos estão até afirmando que esse Papa será o oitavo rei, em especial a linha dos adventistas. Os adventistas estão ensinando há longo tempo que o oitavo rei será o oitavo papa. Esse é um pensamento deles. É claro que a Bíblia tem profecias paralelas quanto ao oitavo rei bíblico. Não será um papa, mas sim um líder político. Porque na profecia fala de 7 cabeças que iria se levantar ao longo do tempo. E na profecia bíblica, vemos que a primeira cabeça foi um egípcio, a segunda cabeça foi um assírio, a terceira cabeça foi um babilônico, a quarta cabeça foi um dos persas, a quinta cabeça foi um da Grécia, a sexta cabeça, um romano, e a sexta cabeça, na profecia, foi ferida de morte. E vemos o cumprimento, está na Bíblia Sagrada. Livro do Apocalipse, capítulo 17. A sexta cabeça sofreria uma ferida de morte, mas ela iria voltar a viver. Isso é uma profecia que vai se cumprir no fim dos tempos. Ela vai voltar a viver na União Europeia, em especial 10 reis, 10 nações ou 10 blocos de nações, que serão os últimos 10 blocos de nações da história em todo o mundo. E esses 10 reis, esses 10 presidentes, ou esses 10 blocos que se levantarão na Europa, eles vão apontar o anticristo, que será o chifre pequeno, que virá a ser o oitavo rei. O oitavo rei não está revelado o nome dele ainda, porque será um rei político, não será um rei religioso. O que vemos na profecia, em especial naquela que os adventistas estão afirmando sobre os papas, o que podemos dizer, não podemos afirmar, é o que eu digo, não estou afirmando, que esse Papa que está agora, o Leão XIV, que está prometendo aí, tudo mostra que ele será, na profecia bíblica, o falso profeta. Porque ao longo da história, a Bíblia tem profetizado sobre as 7 cabeças, sobre 10 chifres. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17. Eu quero ler. Não vai dar para explicar isso que vou ler agora, mas eu quero ler para vocês. A queda de Babilônia e a visão da grande prostituta assentada sobre uma besta. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Muitas águas, que significa muitas nações, tribos, povos e línguas, com a qual se prostituíram os reis da terra, em outras palavras, os presidentes, os que habitam sobre a terra, embebedaram com vinho da sua prostituição, com seus ensinos. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Mulher está falando de cidade, nação ou igreja.
besta está dizendo exatamente sobre poderes, conjunto de nações. Vamos analisar uma coisa. De cor escarlata, que estava escrita de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de pedras preciosas, ouro e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição, as suas alianças. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, é a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Há bem pouco tempo foi afirmado por esta igreja. O seu líder trouxe uma afirmação ao mundo inteiro sobre a palavra Vicaris Filidei, que significa o substituto de Jesus Cristo. Isso é uma farsa, é uma mentira. Porque na Bíblia, o substituto de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. É o Espírito da verdade. E ele vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Jesus Cristo disse que ele é o outro Consolador, o Espírito Santo. Então não é o Papa. O Consolador perfeito e verdadeiro é o Espírito Santo. Então vejamos. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus Cristo. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Sabemos ao longo da história que esta mulher perseguiu os santos de Deus, matou a muitos nas perseguições, nas inquisições, e está aí nas histórias, todos podem pesquisar e ver. E vi que a mulher estava embriagada. Ela fez atrocidades em nome de Deus, matando os santos de Deus no primeiro século. Vejamos. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mais que virá. No fim dos tempos, ela voltará, perseguindo os santos de Deus novamente, e fará atrocidades. Isto será a grande perseguição dentro da grande tribulação. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja que é de Cristo, não estará aqui nesse tempo. Aqui há sabedoria, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Sabemos que ao longo da história, na história bíblica, 7 montes estão ali em Roma. A cidade de Roma está sitiada, está assentada sobre 7 montes. Aventino, Paladino, Sério, Quirinal, eu esqueci outros, mas são 7 montes. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro não é vindo. Mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Isso vai acontecer ainda no futuro. E a besta que é e já não é, é o 8º. Note bem, e a besta que era e já não é ela também o 8º. E é um dos 7. E vai à perdição. É um mistério. E os 10 chifres que viste
São 10 reis que ainda não receberam o reino. Mas quando receber o reino, durante 1 hora, olha o que eles vão fazer. Eles vão honrar a besta, dando os seus domínios, os seus poderes à besta. E esta besta será o homem do pecado, iníquo, o anticristo, que será apresentado nesta reunião depois do arrebatamento. Esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. E olha o que acontece. E esses combaterão contra o Cordeiro. Eles estarão vivos no tempo da segunda vinda de Cristo. Se levantarão na eficácia de Satanás para combater o Cordeiro que estará descendo em sua segunda vinda. O mundo se revoltará contra Cristo e serão encabeçados por esses 10 presidentes que apontarão as armas contra Cristo, mas Cristo irá aniquilar os poderes deste mundo. E neste tempo, Cristo já estará tirando os poderes dos reinos, das religiões do anticristo e frustrará os planos de Satanás. Ele vai prender o diabo, a antiga serpente, o dragão, por 1000 anos. E ele lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Então o Senhor Jesus Cristo assumirá as rédeas do mundo ao tocar da 7ª trombeta do Apocalipse. Na 7ª trombeta do Apocalipse não haverá ali arrebatamento, quando os pós-tribulacionistas estão afirmando. Ali não haverá arrebatamento. Ali haverá, sim, ressurreição dos santos perseguidos e dos santos mortos dentro da grande tribulação. E no tocar da 7ª trombeta, os reinos do mundo voltarão a ser de Cristo. Satanás tomou os reinos do mundo lá no Éden de Adão. O mundo caiu em decadência. Hoje o mundo jaz no maligno. Quem manda neste mundo é Satanás. Mas os reinos do mundo voltarão a ser de Cristo, porque Deus cumprirá a sua palavra profética ao seu filho. Eis que te darei as nações por herança. Isso ainda não aconteceu. Irá acontecer no toque da 7ª trombeta. Aí então, Jesus Cristo assumirá as rédeas do mundo e colocará Israel sobre toda a terra, por cabeça das nações e não por cauda. E ele então, nesse tempo, cumprirá as palavras proféticas, as palavras que ele ditou para Abraão, as promessas que ainda não foram cumpridas na totalidade. Os patriarcas verão o cumprimento das promessas de Deus dentro do milênio. E olha o que está escrito aqui. Esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. E esses combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os que estiverem com ele, os que estiverem com o Cordeiro, os chamados eleitos e fiéis. Os eleitos e fiéis aqui não são anjos, não. Eleitos e fiéis é a sua igreja, que estará voltando com ele em sua segunda vinda. Olha o que está escrito. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 reis que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão nua e desolada,
e comerão as suas carnes e queimarão no fogo. Note uma coisa, no fim dos tempos, as autoridades da Europa rejeitarão as religiões terrenas, em especial o catolicismo romano será rejeitado. Porque Deus, em Cristo, vem para desbancar os poderes religiosos, desbancar os poderes políticos, desbancar os poderes do dragão, da besta. E os seres humanos da terra ficarão desolados, decepcionados com as religiões que foram abatidas. E olha o que está para acontecer. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, comerão sua carne e queimarão no fogo. Em outras palavras, colocarão nas mídias a sua derrocada, a sua decadência. Porque Deus tem posto em seus corações que se cumpram o seu intento de uma mesma ideia e que dê a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Essas palavras de Deus é aquela qual o anjo disse no tempo de Daniel: quando acontecerão essas maravilhas? E Deus disse para Daniel: sela o livro, porque isto está para o fim, para o tempo do fim. E Deus disse para Daniel: sela o livro, quanto a ti, a tua sorte estará no fim dos teus dias. Deus selou a salvação de Daniel. Por causa disso, certamente os reformados estão fazendo afirmações sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz quanto à nossa salvação? A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo veio, batalhou, cumpriu tudo o que tinha que cumprir, fez o que tinha que fazer. E ele subiu para a glória. 50 dias depois, ele mandou o seu substituto, que é o precioso Espírito Santo, que está agora trabalhando. E o trabalho máximo do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E conduzir a noiva de Cristo neste mundo até o dia da chamada. E que chamada será? Está no livro do Apocalipse, capítulo 4. Será o dia em que o Espírito Santo, a igreja, a noiva de Cristo, ouvirá a trombeta de Deus. E a voz de arcanjo, o grande alarido. E a inflação de segundo, a igreja subirá para a glória de Deus. Isso já está codificado em Apocalipse capítulo 4, quando João ouviu a voz dizendo: sobe cá. Ali era um tipo do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é pré-tribulacionista. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a sua vida. Mas quero ler o último versículo de Apocalipse 17, o versículo 18, que diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Roma. Deus os abençoe.